Antes mesmo de apresentar, né? Eu só queria completar o que Deus ele colocava para o Geraldo, para o doidão no início. Agora, no início não, agora há pouco, de corações sangrando. A visão que o Senhor dava era de corações sangrando, mas corações sangrando dardados por amor. Corações sangrando como que, de fato, o Senhor permitindo anjos vir com lanças incandescentes de fogo de amor, como fizeram outrora com Santa Teresa de Ávila, e ali dardavam, e ali feriam corações de amor de Deus. E por isso o sangramento. Sangravam, mas sangravam porque estão sendo amados. Sangravam porque estão sendo curados. E eu quero começar relembrando Santa Catarina de Sena. Quando Santa Catarina de Sena, ela questiona Deus Pai, de por que tamanho amor, tamanha beleza, ao criar o homem à sua imagem e semelhança. E Deus Pai vai dizer para Santa Catarina de Sena que Ele, em toda a sua infinitude da eternidade, em toda a sua majestade de grandeza, em toda a sua excelsa beleza, Ele não se conteve, Ele se extravasou e criou o homem à sua imagem e semelhança, belo, amante e perfeito. Então, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de sua mãe, Maria Santíssima. Amém. Prazer para vocês, Paulo. Sou da comunidade católica Dom. Sou de Itaúna. Nós temos nossa sede no Vale da Divina Misericórdia. Então, venho aqui hoje, não em meu nome, não em nome de minha comunidade, mas eu venho em nome da misericórdia, comungar com o carisma amar e servir, e exalar o meu carisma da misericórdia no carisma amar e servir. Então, muita alegria estar com vocês. As músicas que vocês cantaram foram para mim, vim de longe para chegar até aqui, né? Quando eu fui pegar Isaías para a gente poder começar a ouvir que Deus, ele falava de fim de mundo. Eu não sei se eu vim do fim ou se vocês estão no fim, mas que aqui também é um fim de mundo igualzinho, minha casa, eu digo para vocês. Eu vim para um fim de mundo também e saí de um. Então, louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Ele por isso. Vocês conseguem preparar para nós aquela música da Cola de Deus? Está preparada? Pode ser? Para a gente poder rezar de início. Dá uma soladinha para mim. Eu sou o seguinte, se parar de solar, eu paro de falar. Se solar, eu falo até 9h10. Pode ser? Alguém trouxe a palavra hoje para nós podermos começar com a palavra? Se nós estamos indo para um seminário de cura e libertação, para uma escola de cura e libertação, nós só somos curados e libertados se for pelo amor. Às vezes o Senhor, Ele impõe a sua mão de dor, para que na dor vejamos e aprendamos com amor. Então, peguemos nossa palavra e comecemos com o amor de Deus a nos encharcar, para darmos início então nessa noite, a esse nosso momento de partilha, onde nós falaremos, rezaremos e aprenderemos um pouquinho mais sobre o amor de Deus ao nos criar imagem e semelhança. Eu te convido, fecha os teus olhos um pouquinho, pega a sua Bíblia, mas fica com ela aí, daqui a pouquinho a gente pega a palavra. Fecha os teus olhos um pouquinho. Nós estamos como combatentes nos preparando para este seminário de cura e libertação. Nós temos um Deus que é poderoso, que cura. Nós temos um Deus que é poderoso, que liberta. Nós temos um Deus que é poderoso, que nos salva, que nos resgata. Como nos diz o profeta Isaías, até na mansão da morte, até nas trevas, o Senhor, Ele estende a mão para nos resgatar, para nos amar. Nós somos um povo que fomos criados bélicos, fomos criados em uma essência bela, fomos criados para o amor, fomos criados no amor.
Por isso, fecha os teus olhos e reza comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nesta noite de sexta-feira, de sexta-feira, onde eu faço memória onde eu faço memória a Sexta-feira Santa, a sexta-feira santa, onde o Senhor chegou ao ápice, onde o Senhor chegou, onde o Senhor chegou ao extremo, onde o Senhor chegou, onde o Senhor chegou à loucura do seu amor por mim. onde o Senhor chegou à loucura do seu amor. Por Nessa mim. sexta-feira, Nesta sexta-feira, eu faço memória eu faço memória do seu amor de cruz, do seu amor de cruz, da sua cruz que me cura, da sua cruz que me cura, da sua cruz que me liberta, da sua cruz que me liberta, da sua cruz que restitui em mim da sua cruz que restitui em mim a beleza a beleza e a e a dignidade dignidade de um filho amado de de um Deus. filho amado de Deus. Por isso, Senhor Jesus, Por isso, Senhor, nessa Jesus, sexta-feira, nessa sexta-feira, aos pés de tua cruz, aos pés de tua cruz, eu crucifico, eu crucifico, eu aniquilo eu aniquilo de minha vida de minha vida todo o mal, todo o mal, todo o pecado, todo o pecado, toda a astúcia, toda a astúcia, toda a armadilha, toda a armadilha, todo o engodo de Satanás. todo o engodo de Satanás, Tudo aquilo, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que me atormenta, que me atormenta, que me desfigura, que me desfigura, que tira de mim que tira de mim a beleza a beleza e a grandeza e a grandeza de um filho amado teu. de um filho amado. Eu te peço Eu te peço que neste momento que neste momento tudo esteja crucificado tudo esteja crucificado em tua santa cruz. em tua santa cruz. E eu te peço a graça, Senhor, E eu te peço a graça, Senhor. derrama o teu sangue, Derrama o teu sangue, sangue sóbrio, sangue sóbrio, sangue santo, sangue santo, sangue redentor, sangue redentor, que possa vir sobre os meus pecados, que possa vir sobre os meus pecados, que possa vir sobre o meu passado, que possa vir sobre os meus passado, que possa vir sobre o meu presente que possa vir sobre o meu presente e me cobrir, e me e me cobrir, banhar, e me e banhar, me lavar e me lavar de todo o pecado, de todo o pecado, de toda a inclinação ao mal, de toda inclinação ao mal, de toda a falta de amor, de toda falta de toda a incredulidade. de toda incredulidade. Eu te peço, lava com teu sangue, Eu te Jesus, peço, lava com teu sangue toda a falta de fé toda a falta de fé que possa estar em mim. que possa estar em mim. Amém. Amém. Eu te convido, pega lá então Isaías 41. Onde o Senhor ele vai nos fazer promessas de salvação. E o Senhor ele vai dizer: mas tu, Israel, meu servo. Só que nessa noite nós somos o reflexo mais vivo do amor de Deus por nós. Então para nós nessa noite o Israel somos nós. Por isso eu quero te pedir, quando o Senhor disser, mas tu, Israel, que você possa dizer com muita convicção o seu nome, tomando ciência, tomando parte que hoje você é o novo Israel, que hoje você é o novo Jacó, amado de Deus, de quem o Senhor vai fazer descender as 12 tribos da sua linhagem e história de amor. Por isso eu quero que você então reze comigo assim, e quando disser Israel, será o seu nome que você vai falar bem forte. Mas tu, Israel, cadê seu nome, povo de Deus? Vamos lá, repete comigo primeiro. Mas tu, agora fala o teu nome bem alto. Jackson, Meu servo. Vamos lá de novo então. Mas tu, seu nome, Jackson, meu servo, que eu escolhi, raça de Arão, raça de Arão, perdão, Abraão, Abraão, meu amigo. meu amigo, Tu, que eu trouxe que eu trouxe dos confins da terra dos confins da terra e que fiz vir ao mundo, que fiz vir ao mundo,
E a quem eu te disse, e a quem eu te disse, tu és tu és meu servo, meu servo, eu te escolhi eu te escolhi e não te rejeitei. e não te rejeitei. Palavra do Senhor. Quando o Senhor ele nos faz essa exortação de amor em Isaías, nós podemos nos apegar em duas palavras: em servo e em amigo. Quando nós vemos o profeta Isaías ele falar, ele nos tratar como servos, nós temos que entender que no momento em que o Senhor ele nos trata como servos, ele não nos trata como escravos. Mas quando o profeta ele utiliza o termo servos, Deus ele está elevando a raça humana à mais alta dignidade possível. Não é uma servidão de escravatura, mas é uma servidão de intimidade. É uma servidão de eleição, é uma servidão de amor. Por isso, quando o Senhor ele nos chama de servos, ele já começa a nos elevar à mais alta dignidade possível, de amados e de seres também capazes de amar. E quando nós vamos ver o profeta utilizar a expressão amigo, nós vamos nos lembrar lá do ápice da criação, quando ao entardecer de todos os dias, Deus ele vinha e por intimidade ele caminhava com o homem. Todas as tardes Deus ele fazia-se cultivar uma intimidade, uma amizade com o homem. Ele vinha e caminhava com os nossos primeiros pais. E a palavra também vai nos dizer que na criação, quando tudo ainda era trevas, o Espírito de Deus ele pairava sobre a terra, sobre as águas, sobre o caos que se encontrava à face da terra. E Santo Agostinho vai nos dizer que o Espírito Santo não podia pairar sozinho, porque o Espírito Santo é presente nele o Pai e é presente nele o Filho. Então Santo Agostinho vai nos dizer que o Espírito Santo, ao pairar sobre a terra, sobre todo aquele encharcar de águas que ainda estava, Santo Agostinho vai nos dizer que ali a Santíssima Trindade estava como uma galinha que se aninha sobre os seus ovos. Ele vai nos ensinar que naquele momento Deus ele estava chocando, ele estava gerando, ele estava gestando a humanidade. Ele estava criando naquele ato de pairar sobre as águas. Por isso, nessa canção que nós já vamos começar com ela, nós vamos cantar uma verdade, que é onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Que onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Porque esta canção ela é uma cópia viva da criação, de que quando o Espírito de Deus ele pairava, os milagres começavam a acontecer. De que quando o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas, sobre o caos da criação, a vida começava a brotar, o amor começava a borbulhar, e a terra começava a ser feita. E onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Por isso eu te convido, fecha os teus olhos um pouquinho, e nós vamos começar cantando ela, rezando. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Isso, se você sabe, canta. Onde o Espírito de Deus está, Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. glória permanece. Vamos lá do início, mais uma vez. Onde o Espírito de Deus
Deus está. Onde o Espírito de Deus está. Milagres acontecem. Milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está. Sua glória permanece. Glória permanece. Canta para o Senhor, quero te ver. Quero te ver. Te conhecer, Senhor. Te conhecer. Me apaixonar. Me apaixonar. Mais e mais. Mais e mais. Mais uma vez, quero te ver, Senhor. Quero te ver. Te conhecer. Te conhecer. Me apaixonar. Me apaixonar. Mais e mais. Mais e mais. Onde o Espírito de Deus está. Isso. Milagres acontecem. Isso, se você sabe, canta. Onde o Espírito. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, A glória. a glória permanece. Agora vamos ver, só vocês, lá do início. Onde o Espírito de Deus está. Isso, milagres acontecem. Isso, onde o Espírito de Deus está. Sua glória. Mais uma vez, só vocês, onde milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está. A glória permanece. Canta para o Senhor, quero te ver. Quero te ver. Isso, te conhecer. Te conhecer. Me apaixonar. Me apaixonar. Mais e mais. Mais e mais. Agora vamos todos juntos, bem forte. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Te conhecer. Te conhecer. Me apaixonar. Me apaixonar. Mais e mais. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. E Ele é meu. Vai lá, solta a sua voz. Eu sou. Eu sou do meu amado. 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 E Ele é meu. E Ele é meu. Só você, só as vozes. Eu sou do meu amado. Isso, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. Agora bem mais baixinho. Eu sou do meu amado. Isso, eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. Amém. Quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, chegando à plenitude dos tempos, vão criar, o autor de Gênesis, lá em Gênesis 1:27, ele vai nos dizer: o homem, ele o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Nós conseguimos alcançar de Deus o extremo do seu amor, de nos criar a sua imagem e de nos criar a sua semelhança. Quando nós vamos pegar esse extravasar de amor, que Santa Teresinha vai nos ensinar, né? Que o amor de Deus, ele foi tão grande, mas tão grande, que o firmamento dos céus não foram capazes de conter
os céus se romperam e o amor de Deus ele extravasou na terra, criando assim o Paulo, criando assim vocês, frutos de um acaso ou frutos de um derramar do amor do céu? É o que a nossa humanidade hoje ela se pergunta, e é o que o nosso povo hoje ele se perde em questionamentos. Eu sou o acaso ou eu sou o fruto do amor de Deus? Quando o homem, quando eu, quando vocês, nós tomamos consciência de quem nós somos por excelência, de quem nós somos por essência, e de quem nós somos aos olhos de Deus, quando eu tomo consciência de quem eu sou aos olhos de Deus, e de como Deus ele me vê, neste momento eu encarno em mim o eterno. Neste momento eu encarno em mim a grandeza, a excelsa beleza, a onipotência, a magnitude de Deus. E aí nós vamos ver, se eu não me engano é Santa Teresa que nos diz, se nós fôssemos capazes, se um cristão fosse capaz de compreender do que ele é capaz, qual é a missão dele, qual a sua finalidade, qual o seu poder que Deus ele te concede, você seria capaz, sozinho, de colocar fogo no mundo. Porque nós nada somos mais do que um derramar do amor de Deus. Nós nada somos mais do que uma consequência de um grande amor. E quando o salmista, ele se questiona, quem é Deus? Quem é o homem? Quem é o homem para Deus se lembrar tanto de nós? Quem é o homem para Deus amar tanto assim? Não sei se talvez você já parou ou já foi pego para esse questionamento. Quem é você? Tão debilitado, tão frágil, tão ingrato, tão insatisfeito, tão pecador. Quem é você? Quem é esse que você está talvez olhando para Deus se lembrar de mim? Quem é você para Deus se lembrar de você? Quem é para Deus amar tanto? Para Deus amar tanto, ao ponto de chegar aos extremos, de chegar às loucuras de amor, por sua causa e por minha causa. Se nós estamos entrando para um seminário de cura e libertação, eu repito que nós nunca seremos curados e nunca seremos libertos do mal, se nós não conhecermos a nossa essência, se nós não conhecermos de fato quem eu sou, se nós não conhecermos o Paulo aos olhos de Deus, você nunca terá chance, nunca terá chance, nunca terá chance de ser curado ou de ser libertado, se você não se ver como Deus te vê, se você não se olhar como Deus ele está te olhando neste momento, porque é a pedagogia que Deus utiliza conosco, de olhar para nós e ver em nós a sua imagem e a sua semelhança, que com certeza hoje desfigurada pelo pecado, mas Deus ele tem a capacidade de olhar para nós e filtrar ali, julgar por terra toda a feiura, toda a sujeira,
toda a mesquinhez do pecado que existe em nós, e nos olhar, e nos ver como Ele nos deseja que sejamos. Foi por isso que o Senhor lá, tendo diante dele aos seus pés, a nossa amada Madalena, a quem reverencio, a quem amo. Quando o Senhor, Ele tem diante dele uma prostituta aos olhos dos judeus, quando Ele tem diante dele uma prostituta na boca dos pagãos, na boca dos escribas, dos sacerdotes, o Senhor ali, Ele foi capaz de olhar para Madalena e enxergar naquela prostituta caída, não a sujeira do pecado, não as vestes do pecado, mas enxergar aquela Madalena que estaria com Ele talvez na casa de Simão, deitando o óleo de alabastro em seus pés. Ele conseguiu, e ele foi capaz de ver a Madalena, que fora fiel a Ele na cruz, enquanto todos os outros demais fugiram. Ele foi capaz de enxergar aquela Madalena que na madrugada da ressurreição estaria inflamada de amor por Ele, que saiu à madrugada para poder ungir o seu corpo já sem vida. Se nós queremos cura, se nós queremos libertação, nós precisamos querer o amor de Deus, e nós precisamos querer amar-nos. Nós precisamos nos amar, não com a intensidade que Deus nos ama, porque nós nunca conseguiremos, mas nós precisamos nos amar com a intensidade máxima que nós conseguimos, para que assim, pelo amor, consigamos a cura e a libertação tão desejada para nós. Quando nós fazemos memória da criação, nós vamos ver que nós fomos criados pela Santíssima Trindade, que é Pai. São quantas pessoas? Quando nós vamos olhar a essência do ser humano, o Paulo por inteiro, ele é composto de 3 essências que me formam por inteiro. Assim como a Santíssima Trindade são 3, e ao mesmo tempo os 3 são um único Deus de amor, eu sou constituído de 3 essências, para poder ser uma prova inevitável e inquestionável, de que Deus me criou à sua imagem. Assim como Deus, Ele é trino, eu, Paulo, eu sou trino em essências, porque a minha pessoa, ela se constitui em corpo, que vocês podem ver, que vocês podem tocar. Eu sou corpo, eu sou matéria, dotado de necessidades físicas, dotado de sede, de fome, de necessidades fisiológicas. Eu sou corpo. Mas existe neste corpo uma outra essência que é fundamental. Existe em mim um ânimo, existe em mim uma razão, existe em mim a minha mente, o meu raciocínio, existe em mim os meus sentimentos, porque de nada me valeria um corpo se eu não tivesse o raciocínio, se eu não tivesse os sentimentos, senão eu seria um eterno cadáver, como era lá Adão, ao ser criado, eu seria apenas pó. E no momento em que Deus, Ele sopra nas narinas daquele bonequinho de barro, que era um cadáver, o seu ruá, aquele bonequinho de barro, ele ganha vida. E Deus incute nele o seu espírito. Nós somos dotados, constituídos tridimensionalmente em corpo, em mente, em sentimentos e em alma. Perdão, em espírito.
Deus, Ele quis ser tão perfeito na sua criação, que realmente Ele quis nos fazer igual a Ele. Assim como Ele é três, Ele nos quis constituir em três. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são nosso Deus. Assim, o meu corpo, a minha mente e o meu espírito são três. Se me tirar o espírito, eu não sou humano. Se me tirar a mente, eu não sou humano. E se me tirar o corpo, eu não sou humano. É lindo quando nós vamos ver os detalhes da criação. É lindo quando nós vamos ver os carinhos do amor de Deus a nos criar. E eu queria entrar agora na finalidade do meu carisma, do carisma da minha comunidade. Para que Deus Ele me criou? Mais uma pergunta, mais um questionamento para nós. Já se pararam para poder perguntar? Para que vocês estão aqui no mundo? Uns para ser mais bonito, uns para ser mais feio, uns mais fortinhos, uns mais magrinhos, apenas para embelezar o mundo? Qual que é a sua finalidade nessa terra? Se Deus Ele te criou tão perfeito, Ele te criou com tantos detalhes igual a Ele, para que a sua existência nessa terra? Vocês já pararam para poder se perguntar sobre isso? Para que eu estou no mundo? Para ser feliz? Apenas para poder me casar? Muitos pensam, eu estou no mundo apenas para poder sofrer. Para que você está no mundo hoje? Qual que é a finalidade de Deus ao te criar? Quem sabe levanta a mão. Ninguém. Sabe qual que era a maior tristeza do coração de Deus? Não ver em nós a finalidade para a qual Ele nos cria, a finalidade para a qual Ele nos sonha. A maior tristeza do coração de Deus é Ele ver uma criatura amada, bela, dotada de sentimentos, dotada de amor. A maior tristeza do coração de Deus é ver que essa criatura, que esse filho, ele não sabe a sua finalidade nessa terra. E muitas das vezes nós católicos, nós vivemos aí à mercê do mundo, como os andarilhos, como os moradores de rua. Nós temos o nosso teto, nós temos a nossa roupa boa, nós temos a nossa casa, mas nós não sabemos onde encontrar o verdadeiro sentido de nossas vidas. É igualzinho os nossos irmãozinhos de rua que nós temos, principalmente na cidade de Itaúna. Quando nós vamos a eles para tentar dar assistência, nós vamos ver que eles têm família, nós vamos ver que eles têm salário, nós vamos ver que eles têm casa, nós vamos ver que eles têm identidade, eles têm personalidade, mas eles não se descobrem em suas famílias, mas eles não se achegam em suas famílias. E assim estamos nós, bando de católicos pervertidos, bando de católicos perdidos, bando de católicos mendigos, que estamos aí vagando pelo mundo, sem saber o nosso destino, sem saber aonde nós vamos julgar a âncora da nossa vida. E como católicos que estamos vivendo em grande parcela na igreja de Jesus, nós vamos vivendo. E quando chega o momento de lançar a âncora, quando chega o momento de sermos talvez provados,
de sermos talvez pelo próprio demônio tentados. E são geralmente esses momentos que duram em nossas vidas, são esses momentos que parecem não passar. Por isso eu digo que são momentos talvez de lançar a âncora do barquinho, para ele poder ficar por um tempo ali estagnado. Nós nos desesperamos. Muitos de nós vamos para o suicídio, vamos à loucura. Nós vamos encher as clínicas psicológicas, psiquiátricas, e esvaziar as igrejas, porque nós não descobrimos a essência, porque nós não descobrimos a nossa finalidade nessa terra, porque nós não sabemos aonde nós queremos chegar como filhos amados de Deus. Sabe qual é o maior mal que está arregaçando, arrebentando, estraçalhando, e que está aprisionando, tornando o ser humano escravo, que está definhando o homem sobre a face da terra? É o mundo te indicar um caminho a ser seguido, é o mundo moldar-te e te dizer o caminho é esse, e nós, como humanos que somos, débeis que estamos vivendo essa vida de débeis e miseráveis, nós temos todo um projeto para traçar nossa vida profissional, nós temos todo um projeto para traçar nossa vida amorosa, afetiva, sexual. Faculdades estão lotadas, faculdades estão transbordando, enquanto seminários, enquanto igrejas, enquanto grupos de oração estão cada vez mais fracassando. Porque o mundo nos indicou o caminho para nos encontrarmos e nos realizarmos como pessoas, apenas como carne. E nós esquecemos que nós não somos apenas matéria, a matéria que se decompõe, a matéria que vai se apodrecer, que vai fenecer. O mundo hoje ele nos indica apenas a realização plena e total do prazer, do ter e do poder. Aquilo que vai satisfazer o homem em todo o seu ego humano, carnal, e nada mais que carnal. A nossa meta humana, carnal, nós traçamos. Mas a nossa meta espiritual, o nosso olhar último, para onde Deus ele deseja que lancemos o nosso olhar, nós não temos essa capacidade mais. Nós não temos essa capacidade mais. E por isso nós vamos nos definhando. E por isso que quando se fala de seminários, de acampamentos, de encontros de cura e libertação, nós borbulhamos. Porque estamos querendo sermos libertos e curados. Mas eu quero dizer para vocês, ou melhor, eu quero questionar a vocês. Todos vieram à procura da cura e da libertação. Louvo a Deus pela atitude da missão e amar e servir. Mas agora eu quero só questionar a vocês. Vocês vieram atrás da cura e da libertação? Ou vocês vieram atrás do Deus, que ao se encontrarem com Ele, ao traçarem uma meta de vida e de santidade com Ele, Ele vos trará cura e libertação? Porque nós que estamos borbulhando e enchendo os nossos seminários, encontros, retiros de cura e libertação, quando nós vamos em busca apenas da cura e da libertação, nós chegamos aqui, temos o êxtase, repousamos, choramos, nos libertamos, mas no próximo seminário de cura e libertação, o seu lugar está garantido, não está? Porque você veio em busca da cura e da libertação, e não em busca do Deus que te cura e que te liberta todos os dias. Não em busca do Deus que por amor te traça o caminho da santidade para chegar aos céus. E sabe de quem é a culpa de tudo isso? Sabe de quem é a culpa de nós estarmos dessa maneira, incluindo eu, Paulo?
muitas vezes traçando a minha meta humana e esquecendo a minha meta eterna, divina. Sabe por que muitas vezes eu estou preocupado com o tempo cronológico, com o Cronos, e estou me esquecendo de viver o eterno e de lançar e construir a minha casa na eternidade? Sabe de quem é a culpa disso? Sabe? Tem um culpado. Quando Deus ele cria, quando chega a plenitude dos tempos, onde Deus ele vai criar a face da terra, quando ele cria o homem, já existia o pecado. Não sei se vocês sabiam, mas quando Deus ele criou nossos primeiros pais, o pecado já existia. Vocês sabiam disso? Quando Deus ele criou os nossos primeiros pais, o pecado já existia? O pecado ele é a invenção do demônio, como nos diz a palavra. Deus ele tem um ato que é instintivo e essencial em Deus, que se chama o ato criador. Deus ele só sabe criar. Deus ele não sabe destruir. E aqui eu quero abrir parênteses para aqueles que têm medo do fim do mundo, para aqueles que quando nós cantamos, nós rezamos que Jesus ele volte, para aqueles que pensam que o mundo vai ser aniquilado, que vai chover fogo do céu como em Sodoma e Gomorra, que as águas do mar vão se voltar contra nós, que vai se abrir fenda sobre a face da terra e vai engolir a humanidade inteira. Tolice nossa, porque Deus ele só tem uma essência, que é a essência criadora. Em Deus não existe a essência da destruição, em Deus não existe a essência do aniquilamento. Deus ele não destrói aquilo que um dia ele construiu. Um novo céu e uma nova terra acontecerão, mas não em formas de destruição, mas em forma de purificação. Como nos diz São Pedro, os céus se consumirão em chamas, e a terra será inflamada do amor de Deus, e tudo será transformado. Como eu disse para vocês que o pecado, que tudo que nós estamos vivendo, tem um culpado, e tem um culpado. Quando Deus ele cria o jardim do Éden, o jardim das benesses, ele cria tudo belo, milhares de árvores, o Senhor ele cria, e ele submete tudo aos nossos primeiros pais. Deus ele cria tudo por amor, em perfeita harmonia, em perfeita sintonia, e submete tudo aos cuidados dos nossos primeiros pais. E eis que nesse jardim, aquele que havia inventado o pecado, ele estava. E quando chega diante da nossa primeira mulher, como nos diz Gênesis, nesse momento, a mulher, ela comete a maior gafe da sua vida. Neste momento a mulher, ela comete a maior trucidade da sua vida. Ela se depara com a serpente. E Deus havia dado uma ordem para eles, que eles comessem das miríades de árvores que tinham no jardim do Éden, mas que eles não tocassem, não violassem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele jardim, talvez próximo àquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher ela comete o maior erro de toda a história. Ela abre diálogo com o inimigo.
ela abre conversa com o demônio. E ali o demônio, ele vai trazendo para a vida daquela mulher, para a vida de Eva, inúmeras e inúmeras e inúmeras mentiras. O demônio, ele vai fazendo todas as ordens, todo o amor e toda a voz de Deus cair por terra, e deixando imperar no coração de Eva apenas a mentira. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês o seguinte: com o demônio não se abre diálogo. Com o demônio, com a tentação, não se conversa. Nós vimos essa prova nos nossos primeiros pais. Quando diante de mim, quando diante de vocês, aparece uma situação de tentação, é muito mais homem quem sabe correr de uma mulher pelada. É muito mais homem quem sabe correr de uma situação de promiscuidade. É muito mais mulher quem sabe correr de uma situação de perigo. E que não abre diálogo com a tentação. Porque senão nós cairemos e cairemos na mentira como Eva caiu. E principalmente vocês, mulheres. Como eu disse, nós não estamos sabendo nem conhecendo a finalidade pela qual fomos criados. E muito menos vocês, mulheres, estão sabendo a finalidade pela qual vocês foram criadas. Muito menos vocês. Porque infelizmente, assim como lá, no ápice da criação, Eva foi motivo de perdição para Adão, infelizmente, hoje vocês estão sendo grande parte do motivo da perdição do homem e de toda a humanidade. Pelas vossas roupas, pelas vossas sensualidades mundanas, pelas vossas práticas, estão se tornando novas Evas. Estão abrindo diálogo, mais uma vez com o demônio. E no momento em que aquela mulher, naquele momento em que Eva começa a dialogar com o demônio vai justamente naquilo que é proibido. Pode comer. Ao contrário de morrer, vós vivereis e sereis como deuses. E olha ao ponto que nós humanos chegamos quando nós nos deixamos levar pelo mundo. Olha ao ponto que nós humanos nos levamos quando nos deixamos levar pelo prazer. Porque se nós formos pegar Gênesis, se nós pegarmos lá Gênesis 3, 8, a mulher, ela viu que o fruto da árvore era bom para comer. A mulher viu que o fruto da árvore era de agradável aspecto e era muito apropriado para abrir a inteligência. Neste momento em que Eva, ela sucumbe à tentação, ela cai na lábia do demônio, ela enraiza na essência humana, ela injeta na nossa essência humana três causas que eternamente nos levarão ao pecar. O fruto era bonito de se ver, parecia ser saboroso, era de agradável aspecto e parecia dar mais entendimento, parecia dar mais poder. Então Eva, ela sucumbe e ali é enraizado no ser humano as 3 causas de pecado, que eternamente seremos tentados. Jesus foi tentado no ter, no poder e no prazer. Quando Jesus estava 40 dias jejuando, se preparando para o ápice da sua missão, ele estava com fome. O demônio aparece para ele e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
o prazer de comer. Jesus, ele permaneceu firme para nos mostrar que diante da tentação, do prazer, é possível humanamente permanecer intacto e não sucumbir como Eva sucumbiu. O demônio não satisfeito, ele chama Jesus, leva ele para o alto do monte de Jerusalém e diz para ele: olha os reinos, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu te darei tudo isso. E Jesus, ele permanece firme diante daquela tentação do poder e não sucumbe. E o demônio não satisfeito, ele chega no precipício e fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te, porque com certeza Deus vai dar uma ordem para que os anjos te amparem. E Jesus, ele sucumbe à tentação, para nos mostrar que somos capazes de nos libertarmos de todo e qualquer tipo de provação, de tentação, de astúcias, de artimanhas que o demônio possa lançar sobre nós. É tão bonito quando nós vemos que a igreja, ela nos recomenda e nos dá um antídoto para poder sanar essas 3 consequências do pecado original de Adão e Eva: o ter, o poder e o prazer. O nosso mundo hoje, ele só caminha para o ter, para o poder e para o prazer. Tudo que nós vamos olhar hoje na mídia, tudo que nós vamos olhar hoje no meio secular, nas festas, nas baladas, nas famílias, nós vamos ver que ali impera o ter, que ali impera o poder e que ali impera o prazer. Hoje os nossos jovens não mais vão para festas apenas para uma boa conversa, apenas para um distrair a cabeça. Não existe hoje mais festa se não for para lhe mostrar o poder de sedução, se ele não for poder buscar um prazer, hoje não mais do beijo, mas hoje sim do sexo. E quanto mais melhor, quanto mais êxtase, quanto mais prazer melhor. E se não for para poder ostentar aquilo pouco que nós temos, não existe festa, não existe mais alegria. Tira tudo isso das festas mundanas e seculares de hoje, o que sobra delas? Nada. Tira as mulheres desnudas, tira as mulheres com a sensualidade provocante das festas seculares, das nossas exposições, dos nossos shows. Olha lá se vai ter homem vendo cantor sertanejo, não vai, porque vão em busca do prazer. Povo de Deus, infeliz diálogo que Eva abriu com o demônio, e infeliz diálogo que nós abrimos com o demônio. Todas as vezes que somos tentados, nós queremos ser homens demais, vocês mulheres querem ser mulheres demais, e geralmente nós temos aquela humanidade que fala alto, né? Eu vou e vou ser forte. Eu vou e vou ser forte. Que nada. Caímos. E sabe o que a igreja nos oferece para isso? Sabe o que a igreja nos oferece para curarmos e para nos libertarmos do mal? Contra o prazer, a igreja nos oferece a castidade. Contra o poder, a igreja nos oferece a obediência. E contra o ter, a igreja nos oferece a pobreza. Os nossos irmãos da Amar e Servir acredito que professam os votos: pobreza, castidade e obediência, assim como nós. Agora eu pergunto para vocês: por que é que são tão poucos
Olha para a minha comunidade, por que é que são tão poucos na minha comunidade? Porque o nosso povo cristão católico, que enche os dados do IBGE, de uma população católica de verdade que não existe, eles não querem serem vacinados contra as 3 consequências do pecado dos nossos primeiros pais. O nosso mundo não quer ser vacinado contra o ter, contra o poder e contra o prazer, porque tira o ter, o poder e o prazer do homem, nós vamos nos sentir eternamente vazios. Tira o cigarro de um viciado em cigarro, tira o álcool de um viciado em álcool, a vida dele vira uma tortura, se não for ali aplicada uma vacina de amor, uma vacina de presença. Assim somos nós, católicos que somos. Não queremos mais ser de Deus, a verdade é essa. Não queremos mais ser de Deus, queremos dizer que somos de Deus, mas não queremos encarnar Deus. Porque se encarnássemos Deus, viveríamos a essência de Deus, que é o amor, que cura, que liberta, que salva e que restitui. Nós que estamos à procura de cura e libertação, e viveremos essa eterna procura até o último dia de nossas vidas, ou até Jesus voltar, se nós não nos abrirmos à graça de Deus nesse tempo, o risco de nós nos perdermos eternamente será muito grande. Povo de Deus, cuidado, cuidado com o inimigo que quer destruir a sua salvação, porque ele sabe que se ele matar a sua alma, se ele enfraquecer e destruir o seu espírito, o seu corpo não tem salvação sozinho. O demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele investiu pesado, e está investindo pesado. Nós estamos vivendo, nós falamos sempre isso em nossa sede, nós estamos vivendo o tempo mais terrível e o tempo mais temido dos santos antigos que já passaram nessa terra. Nós estamos vivendo o tempo final. O tempo final. Nós somos aquele pequeno resto de Israel, amado, aquele pequeno resto de Deus escolhido, que se não ficarmos firmes, sucumbiremos, que se não arregaçarmos as mangas para lutar contra os inimigos da nossa salvação, nós sucumbiremos como o mundo lá fora está sucumbindo. Por isso eu queria te pedir, fecha os teus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor nos cria a cada dia. Senhor Jesus, nós sabemos que o teu amor é um amor imutável, é um amor constante, é um amor incomensurável. Nós sabemos, Senhor Jesus, que no pecado nós caímos como os nossos primeiros pais. Mas nós te pedimos, dai-nos a graça nessa noite, de tomarmos consciência da nossa essência, de tomarmos consciência da nossa realidade, como homens e mulheres cristãos católicos que nós somos. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça nessa noite, de nos libertarmos de todas as amarras do demônio que nos aprisionam. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de curar em nós todas as mentiras de Satanás, a começar da maior das mentiras, que Deus não nos ama, que o Senhor não é amor, a começar da maior das mentiras, que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não olha por nós. Dai-nos a graça nessa noite, Jesus, de nós sairmos desse seminário de cura e libertação, libertos e curados. Que nós possamos sair desse seminário
sabendo que o Senhor nos criou para amar, que o Senhor nos criou para te adorar, que essa é a nossa finalidade nessa terra. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite, visita o nosso coração, visita a nossa história. Vai, Senhor Jesus, vai resgatar a nossa história, desde os primórdios, desde a nossa gestação. Visita, Senhor, nossa história. Visita, Senhor Jesus, e vai deixando o Teu Espírito Santo pairar sobre todo o caos que nós vivemos em nossa infância, em nossa adolescência, em nossa juventude, agora na vida adulta. Visita, Senhor Jesus, e paira o Teu Espírito Santo para ali poder formar e gerar todas as coisas novas, para poder restituir tudo aquilo que o pecado desfigurou. Vem, Espírito Santo de Deus, vinde curar o nosso ser, vinde libertar-nos de todas as mentiras. Vinde, Espírito Santo de Deus, colocar amor, vinde injetar, canalizar, derramar amor, onde o amor foi perdido pela mentira do demônio, onde as falsas doutrinas foram incutidas, onde as mágoas estão imperando, onde a falta de perdão, o rancor estão imperando. Canaliza o Teu Espírito Santo, Senhor. E durante essa canção que nós vamos finalizar, mais uma vez, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Eu queria que você pudesse tomar posse, que você é o novo Israel do Senhor, que você é um servo amado e amigo de Deus, que você neste momento está sobre as plumas, sobre as asas, sobre o aninhar do Espírito Santo. E se existe caos que precisa ser organizado, se existe dor que precisa ser curada, ou se existe situação que precisa ser liberta das amarras do demônio e do mundo, deixe o Espírito Santo ir entrando, ir agindo. E no final, que você possa romper um grito de pertença, que eu sou do meu amado e que o meu amado é meu. Um grito de pertença que nós não somos deste mundo, que nós não pertencemos a este mundo, mas que nós pertencemos ao amado de nossas almas. Por isso vamos cantar, para finalizar, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Isso, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Mais uma vez, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Canta para o Senhor, quero te ver, Senhor. Quero te ver, te conhecer, Senhor. Te conhecer, me apaixonar, me apaixonar. Mais e mais, mais e mais. Mais uma vez, quero te ver, Senhor. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais. E eu te convido, fica de pé, ergue os teus braços ao Senhor. Eu sou do meu amado, meu amado. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. Senhor, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. E Ele é meu, e Ele é meu. Mais uma vez, eu sou do meu amado, 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 eu sou